eu vou mostrar para vocês um consultório odontológico feito para a doutora Raíza, completamente personalizado dentro da identidade visual dela. Vamos lá? Então, um dos grandes desafios aqui foi trabalhar o espaço para que ele pudesse atender a todas as necessidades da dentista. E falando disso de uma forma visual, também foi um ponto a ser trabalhado para que os pacientes tivessem uma visão de um ambiente maior. Para isso, a gente usufruiu do espelho, né? O espelho ele traz essa ideia de amplidão, mas as cores das paredes também foram usadas de forma estratégica. Depois eu vou mostrar os detalhes, né? Mas a gente priorizou uma tonalidade, né? Que ela puxa um pouquinho pro rosa, mas ainda tem uma comunicação com o nude, né? Então, para não ficar uma coisa cansativa, a gente utilizou essa tonalidade que também tá super alinhado, né? Com os serviços que a Raíza proporciona, né? Puxando para esse lado também da harmonização facial. Voltando para essa ideia do espaço, né, a gente tem duas paredes nesse tom, que a gente utilizando essas duas paredes nessa tonalidade, a gente consegue também unificar e não ter muitos recortes no ambiente. A gente utilizou essa mesma estratégia no porcelanato, porque a gente utilizou em duas paredes de canto, que também dá essa ideia de continuidade. O outro revestimento que a gente utilizou na outra cor foi o branco. O branco, né, que por ser uma cor clara, também dá essa ideia de ambiente maior que compõe junto com o forro. Então, assim, todas as paredes, né, forro, piso, tá tudo alinhado para que a gente não tivesse realmente muitos recortes e tivesse a impressão de um ambiente pequeno. Seguindo essa linha de otimizar o espaço também, né, alinhando isso com a identidade visual da Raíza, a gente pode perceber que aqui na logomarca dela a gente tem muito curvas, né? É tudo muito curva, é tudo muito uma silhueta, né, formada. Então, trazendo isso para o projeto, a gente utilizou muito das curvas. A gente tem aqui a própria mesa de atendimento dela, eu fiz esse acabamento circular, né? Em composição com o metal aqui embaixo, que é um tubo, né? Então a gente tem aqui um meio círculo, né, sobre um metal tubular. Então a gente consegue essa ideia de continuidade. Além disso, essa circulação ela fica mais confortável, né? Se eu tivesse aqui quinas, muitas pessoas acabariam sempre esbarrando aqui, né? E a gente, vou até sentar aqui para mostrar melhor. Como isso aqui é uma atividade corriqueira, né, de ela levantar para fazer o atendimento, o acabamento curvo torna essa circulação bem mais confortável, além de, mais uma vez, né, tá alinhada com a logomarca dela. Seguindo aqui na mesa de atendimento, né, a gente consegue aqui o lugar para um paciente. Tinha a opção também de colocar uma mesa um pouco mais estendida e colocar duas cadeiras aqui, mas justamente por conta dessa circulação, a gente optou por deixar somente uma cadeira. E compondo com o mobiliário, a gente colocou um outro assento aqui, que dá esse suporte, né? Ao mesmo tempo que também traz uma privacidade a mais para o paciente que está sendo tratado diretamente. Então, se ele tem um acompanhante, ou mesmo está com uma bagagem, alguma coisa que precisa de um apoio, né? Esse cantinho aqui está suprindo muito bem essa necessidade. E aí, para não perder o espaço, né? A gente colocou aqui, aproveitou para fazer um gavetão aqui embaixo, que está sendo muito útil. Ó, a gente até já gravou aqui, mas cabe as bolsas dela, né, para estar fazendo esse transporte quando necessário. E aí, mais uma vez, né, puxando para a questão das curvas, mais uma vez a gente trouxe aqui acabamento circular, junto também com o metal circular, né, mantendo a linguagem do projeto. E mais uma vez, né, aqui nas prateleiras também não podia ser diferente. A gente fez esse acabamento que dá todo um detalhe, né? Dá um charme. Mais uma vez, voltando para o atendimento da Raíza, que é algo bem humanizado, que é algo voltado, né? Para algo bonito, pro lado estético. Então, a questão das curvas se encaixaram muito bem. Inclusive, essa circulação aqui foi pensada de uma forma que os pacientes tivessem acesso. Então, a gente tem um espelho aqui que já é um self-point, né? E tem também aqui exposto os produtos que a Raíza vende também para dar continuidade para os procedimentos. Tem um lavatóriozinho aqui, cantinho do café
E, claro, né, sempre aproveitando o máximo possível para armários, para estar guardando tudo direitinho. Partindo para o outro ponto de circulação, aqui, né, a gente meio que posicionou a cadeira, né, e fez meio que 2 corredores. Esse outro corredor aqui, a ideia é que só realmente a Raíza e a auxiliar tivessem acesso. Então a gente colocou o material realmente autoclave, seladora, são itens que realmente elas que vão manusear, assim como alguns outros produtos, né, e importante, né, uma pia maior para poder fazer a higienização correta de tudo. E claro, aproveitando tudo, né, todo o espaço possível para armário. E esse aqui de cima a gente usou um toque bem diferente, que foi a questão do vidro canelado. Então a sugestão aqui é que fossem expostos coisas que realmente pudessem ficar visíveis. É como se fosse uma continuidade ali das prateleiras, meio que uma vitrine também, né? São objetos que agregaram, que pudessem agregar também visualmente ao ambiente, né? E que, junto com o armário iluminado, né, ficou todo assim um charme no consultório. Essa portinha aqui, para quem já está acostumado com consultório, né, vai saber o que é que tem aqui, mas explicando melhor, em consultório a gente precisa de um compressor para dar suporte para a cadeira odontológica. Então nessa portinha aqui ficou localizado o compressor aqui do consultório, né, a fiação vem toda pelo piso até a cadeira, e aqui a gente consegue ter um acesso tranquilo e isolar ao mesmo tempo. Então foi feito o isolamentozinho da porta, tudo direitinho, para estar funcionando da forma correta. Esse ripado aqui, a ideia desde o início é que ele fosse exatamente da mesma cor da parede. Como são materiais diferentes, a gente tem aqui um MDF, ia ser meio que impossível, quase impossível, né, de estar conseguindo um MDF da mesma cor de uma tonalidade de parede. Então, para garantir isso, foi o que a gente fez. O ripado foi feito todo em MDF branco e a gente pintou o ripado com a mesma tinta da parede. Então, ele foi instalado tudo direitinho, ripado e prateleira aqui também, prateleira. E aí depois foi pintado tudo para garantir isso que eu tô falando, né? De realmente ficar tudo da mesma cor. Eu queria mostrar um detalhe aqui do carrinho, que esse aqui é um carrinho, tá, gente? Ó, ele pode vir mais próximo aqui. Tem muitas gavetas, né, para dar dando suporte para a Raíza. E a gente fez nessa parte aqui de cima, ó, como se fosse uma espécie de baú, né? Então a gente, como ele vai correr, ela consegue botar as coisas aqui em cima sem ter perigo delas caírem. E isso, para quem tá atendendo, né, realmente faz total diferença. Um ponto que aconteceu nesse projeto, né, que sempre eu gosto de destacar, é que durante a obra vão acontecer imprevistos, vão acontecer opções que a gente talvez não tinha previsto, mas o quão importante é sempre alinhar isso com o arquiteto responsável, né? Aqui nesse projeto, a cadeira que a gente tinha previsto foi na cor cinza, que talvez fosse um outro modelo, mas durante o processo de compra, né, que eles previram direitinho, veio essa opção e a gente se apaixonou por essa cor, né? Porque realmente é uma cor muito bonita, junto com esse acabamento, né? E aí os meninos vieram a Raíza e o Mikael, né? Eles vieram falar comigo se teria algum problema, se encaixaria perfeito, direitinho no projeto, né? E aí eu fiz um estudo, né? E vi que daria certo. Inclusive combina muito bem com o tom de amadeirado que a gente utilizou no projeto. Mas vendo não todo, né? A gente fez também algumas modificações para que ficasse ainda mais harmônico, né? Por exemplo, a cadeira dela, né? A gente colocou num tomzinho também de bege. A gente utilizou também alguns metais dourados, né? Que também fechavam essa harmonia, né? Então, assim, teve uma alteraçãozinha, tudo bem, porque foi tudo combinado, né? Imagina uma situação contrária, né? De não ter uma conversa com o arquiteto. Talvez até ficaria legal, mas a gente deixaria de ver outras possibilidades para que ficasse ainda tudo mais bonito, sabe? Então é algo que eu sempre gosto de ressaltar. A conversa com o arquiteto do início ao fim da obra. Então faz total diferença para o resultado final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, se inscrever, compartilhar para eu saber o que é que você está achando. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.